Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, verso 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, me usa para falar com todos os meus irmãos da maneira mais simples, clara e objetiva possível. Em nome de Jesus. Amém? Olha Jesus conversando com o povo, ó. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse. Ele chamou a multidão e os discípulos. Ele chamou a multidão e os discípulos. Olha a multidão de novo aí para nós pensarmos a respeito da multidão, para nós nos acharmos nesses dias, quem somos nós, de que grupo nós fazemos parte. Nós fazemos parte da multidão, ou nós fazemos parte do grupo dos soldados, nós fazemos parte da multidão, ou nós fazemos parte do grupo daqueles que dependem de Deus, dos críticos, dos curiosos, ou daqueles que dependem. É importante porque tudo começa por nós sabermos quem é que nós somos, onde é que nós estamos, para onde nós queremos ir. Quando nós nos achamos e nós nos encontramos dentro de nós mesmos, porque tem pessoa que está perdida dentro de si mesma. A pessoa ela não sabe nem quem ela é, nem o que ela está fazendo aqui, nesse plano existencial. E, na verdade, ela é filha, é filho de Deus. Há um projeto, há um propósito na vida da pessoa. Nós conversamos disso, aliás, na semana passada, quando nós falamos a respeito da pessoa, manter a chama acesa. E por onde ela estiver, por onde ela passar, a luz que há nela manifestar as boas obras, né? Então, ele chamou a multidão, ele chamou os discípulos, ele chamou aquelas pessoas que estavam próximas a ele, e ele disse, ele deu coordenadas, ele deu orientações. Ele disse: se alguém quiser me acompanhar, ele não obrigou ninguém a acompanhar. Ele disse: se alguém quiser me acompanhar, aí ele dá a seguinte diretriz, né? Se alguém quiser me acompanhar, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. É negar a si mesmo, negar a si mesmo é uma atitude difícil, porque nós queremos que a nossa voz prevaleça, nós queremos que a nossa fala prevaleça. Você vê muitos casais que passam por dificuldades porque a esposa ela quer que a voz dela prevaleça. É do jeito dela. E se não for do jeito dela, não tem conversa, não tem negócio. Tem muito casal que sofre porque o marido, o irmão, ele quer que a voz dele prevaleça. O que ele falar tem que ser lei, tem que ser regra. E se não for assim, dá ruim. Quantos casais que têm dificuldades por causa disso? Hoje nós vemos até mesmo muitos filhos, muitos jovens, adolescentes, que até crianças, que a voz deles é que tem que prevalecer. E se não for o que eles falam, o que eles querem, então o negócio ficou ruim. Aí você vai para dentro de uma empresa. Quantas pessoas que não conseguem ter uma vida profissional bem-sucedida, porque a pessoa está dentro da empresa, mas ela não quer na empresa ouvir o patrão, a patroa. Ela não quer na empresa ouvir o encarregado, o diretor, o supervisor, a pessoa que está acima da vida dela na hierarquia profissional ali dentro daquela empresa, daquele local de trabalho. E a pessoa quer que a voz dela prevaleça, a palavra dela prevaleça. E alguns até conseguem, na base do grito, alguns até conseguem, na base da força, se sobressair, na base da ameaça, na base da afronta. Algumas pessoas conseguem
se sobressair aos demais exatamente assim, pressionando e botando aquela pilha em cima do outro ou da outra, e a pressão, a tensão, ela acaba sendo tão grande que o outro, a outra parte, acaba cedendo o espaço. A Bíblia diz para nós assim: não é por força e não é por violência. Esse texto, ele é para aqueles todos que entregaram a vida para Jesus. Esse texto é para aqueles que entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles. A pessoa que é cristã, ela não vive na força, na marra, na pressão. Ou é assim ou é assim. Não é por força e não é por violência, é pelo meu Espírito. O Espírito de Deus, ele vai trabalhando. Nós cantamos aqui, falamos do Espírito Santo. O Espírito desce como um fogo, incendeia. Ele vai aquecendo aquele coração, aquela vida mais gélida, aquela pessoa que está fria ao extremo. Ele vai aquecendo a ponto da pessoa ela vir a estar na temperatura ideal, na temperatura adequada, para que ela possa viver algo novo. Então o Espírito Santo, ele vai conversando, ele vai tocando, ele vai quebrantando, ele vai mostrando. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz e faz bem feito, é conversar com a pessoa. E ele conversa, muitas vezes, ele conversa no barulho, né? Igual nós estávamos aqui, estava um barulho, mas um barulho organizado, um som. Ele conversa no barulho, sim. Mas aonde ele mais conversa, irmão, é no silêncio. É quando nós estamos ali quietos, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, de repente no volante, estamos dirigindo e tal, ou nem estamos dirigindo, estamos sentados do lado, ou estamos no banco do ônibus, e ali no silêncio, o Espírito de Deus fala conosco e ele toca de um jeito. Alguém já foi tocado assim? Estava lá lavando louça em casa, sozinho ou sozinha, né, lavando louça. E de repente o Espírito Santo ali, falando, conversando, ministrando, tocando. A pessoa foi tocada de um jeito que ela se viu em lágrimas ali, lavando louça. Alguém já chorou lavando louça? Eu chorei, pastor, mas não foi o Espírito Santo, não. É que eu estava cansada de lavar louça. Só sobra para mim lavar louça lá em casa. Não é desse choro que eu estou falando. Eu estou falando daquele choro que você está na sua. Alguém já estava dirigindo alguma vez e no trânsito se viu em lágrimas sendo tocado por Deus? Alguém já estava no ônibus, no banco do ônibus, e foi tocado por Deus ali no banco do ônibus? Alguém já passou por isso? Deus toca nos mais variados lugares. Ele toca no coletivo assim, mas ele é especialista em tocar em nossa vida quando nós estamos no reservado. Quando Jesus está dizendo assim, se alguém quiser me acompanhar, ele não está obrigando ninguém a acompanhá-lo. Mas ele está dizendo, se alguém quiser me acompanhar, vai ter que aprender antes de qualquer coisa. Está aqui o texto, está projetado, né? Antes de qualquer coisa. Se alguém quiser me acompanhar, em primeiro lugar, vai ter que negar a si mesmo. A sua vontade, ela não vai mais poder prevalecer. A sua vontade, ela não vai mais poder prevalecer. Não, pastor, porque comigo é assim, ou é do meu jeito, ou senão não tem esquema, não. Não, irmão, você não entendeu. Eu estou falando com a Bíblia aberta e a luz da Bíblia sobre a nossa vida, sobre quem quer seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, pastor. Então a sua vontade, ela tem que estar em segundo plano. O primeiro plano é a vontade de Deus. Negar a si mesmo é isso daí. Negar a si mesmo é você abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas convicções. É muitas vezes você até, escuta e preste atenção no contexto. É muitas vezes você está até mesmo certo em determinada situação, mas você dá um passo atrás, você recuar mediante a voz de Deus. Mediante a voz de Deus. Então, em primeiro lugar, é negar a si mesmo. Não quer dizer que você não é uma pessoa importante. Não quer dizer que Deus está querendo anular você.
neutralizar você e fazer com que você não tenha voz, não seja uma pessoa ouvida. Nada disso, muito pelo contrário. Aliás, a palavra de Deus ensina, se alguém quiser me obedecer, me ouvir e obedecer, quiser comer o melhor da terra, basta ouvir e obedecer a Deus. Ele tem o melhor da terra para os filhos dele. Com outras palavras, ele tem uma vida boa. Jesus disse: eu vim para vocês terem vida abundante. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Tem assim, muitos textos que vão posicionar a nossa vida como pessoas para serem vividas em destaque. Falamos da notoriedade. A semana passada, ele faz nós sermos vistos onde quer que nós estejamos. Então, em primeiro lugar, pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus. Eu entendi a importância de andar em Jesus, de servir a Jesus, de amar a Jesus, eu entendi. E eu quero viver uma nova história na minha vida. Em primeiro lugar, irmã, deixa de lado a sua vontade. Deixa de lado os seus planos, os seus projetos. Nós fazemos discipulado. Aqui nessa igreja nós temos um trabalho de discipulado, que é um trabalho de estudo pessoal da Bíblia, de maneira individualizada, para a pessoa poder entender e aprender um pouco mais. E uma das primeiras lições, ela fala para nós assim, ela nos convida a pensar da seguinte maneira: estejamos preparados para ajustar os nossos costumes, as nossas crenças, ajustar o nosso comportamento, ajustar a nossa fé a Ele. Você quer algo mais do seu relacionamento com Deus? Então nós teremos que estar preparados. Aí a pessoa, então, ela vai ter que estar entendendo esse princípio, negar a si mesmo. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero fazer cozido ou frito. Aí a pergunta é: e Deus quer que seja feito como? Porque às vezes nós queremos que esteja assado, mas Deus, Ele quer que esteja frito. Às vezes nós queremos que esteja frito, e Deus quer que esteja assado. E às vezes Deus não quer nem frito nem assado, Ele quer meio que na base da culinária japonesa, cru. E aí? Se eu não tiver aberto a ouvir a voz de Deus e viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou estar dentro da igreja, vivendo uma fé, dentro de um contexto de religiosidade, sofrendo, angustiado, oprimido, triste, porque eu vou estar vivendo uma vida na base da pressão. Quando eu passo a acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida, a minha vontade ela não precisa prevalecer. O que importa é que a vontade de Deus prevaleça. João Batista falou isso em outras palavras, dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Pronto. Então, primeiro lugar, negar a si mesmo. Segundo lugar, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Cruz fala de dificuldade, de humilhação, de vergonha. Tomar a sua vergonha, a sua dor, a sua dificuldade. Tomar aquilo que faz ou leva você a viver uma vida de renúncia. Eu falei já 800 vezes, hoje vou falar pela 81ª vez, acho que é assim que fala. Se não for, você entendeu, 801 vez. Um dia eu estava numa celebração, num casamento, e o líder religioso, ele olhou para a moça, e ele disse assim: a partir de agora, esse aí é a sua cruz, e você deve carregar a sua cruz. E ele olhou para ela e falou assim, e olhou para ele e disse: a partir de agora, essa aqui é a sua cruz, e você deve carregar a sua cruz. Pronto, começou já começou acabando, tanto que acabou mesmo pouco tempo depois. Já começou acabando, porque tá dizendo para a pessoa que a cruz dele ou a cruz dela é esse ou é aquela. O quê? Vou carregar essa cruz pesada? Eu vou arrumar uma cruz mais leve e tchau e benção. Como diz minha mãe, e tchau Maria. Irmão, a cruz não é o irmão que está do seu lado aí. Irmã, a cruz não é o irmão que está do seu lado.
A cruz não é o seu irmão em Cristo. A cruz não é o seu marido, não é a sua esposa. A cruz é o seu eu. É você mesmo. Que tem hora que você olha para o espelho e você fica com raiva do você mesmo. Tem hora que você pega e fala: olha, eu não sei como que eu faço isso. Se eu pudesse, eu sumia comigo mesmo. Pois é. Alguém já pensou isso? Já falou isso? Deixa eu ver. Só quem tem coragem de assumir que falou. E quem não tem coragem não tem problema. Fica de boa aí. Mas o nosso eu, a nossa maior cruz é o nosso eu. Somos nós mesmos. Que nós somos cheios de história, irmão. Nós somos cheios de coisinha, de tiozinho daqui, tiozinho dali. E se a coisa não for do jeito que nós queremos, nós fechamos o tempo. E nós queremos que tudo esteja tranquilo à nossa volta, mas nós não estamos muitas vezes dispostos a facilitar a vida de ninguém. Então Jesus ele falou: quer me seguir? Vai precisar observar duas coisas. Primeiro, negar você mesmo. Segundo, pegar a sua cruz. Quem é a sua cruz? É você mesmo. São as suas dificuldades. São os seus vícios. São os seus caprichos. São os seus pensamentos. Pegar você mesmo e carregar. Vai querer que quem está do seu lado carregue. E esse é um dos grandes problemas, porque tem pessoa que tem o pai, que o pai é um homem de Deus, o pai é aquela pessoa cheia da graça, da unção, e então a pessoa, não, meu pai é de Deus, ele vai me carregar na vida espiritual. Não vai carregar. Tem pessoa que tem a minha mãe é de Deus, minha mãe é do reteté, canela de fogo, sapato de algodão, ela vai resolver. Não vai, irmão, não vai. A nossa vida, ela deve ser levada por nós mesmos. A nossa cruz, carrega a sua cruz, pega a sua cruz. Aí você vai me seguir. Porque nós devemos de estar entendendo com isso, que Jesus ele está dizendo para nós assim, eu vou citar o texto, e com o texto fica mais fácil de entender o pensamento. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo pela fé que eu tenho em Jesus. E carregar a cruz é isso daí. É viver, ele está nos convidando a viver. Mas vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É viver mediante a palavra. E viver mediante a palavra, muitas vezes, para nós ganharmos, nós vamos ter que perder. Viver mediante a palavra, para nós sermos honrados, muitas vezes nós seremos humilhados. Viver mediante a palavra é saber que para você ter uma colheita em qualquer área da sua vida, você, antes de mais nada, precisa ter um plantio. A viver em Cristo é isso daí. Viver em Cristo é saber que em muitos momentos nós perdemos, mas na verdade nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. E a sequência da leitura do texto vai nos ensinar isso com maior simplicidade. Olha, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem quiser o quê? Salvar a sua vida, a perderá. Agora, quem quiser perder, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. E dentro do versículo 35, eu vou propor pensar sobre duas figuras na Bíblia. Primeira figura, quem quiser salvar a sua vida, mulher de Ló. Deus manda anjo na casa do Ló. Ló, o negócio é o seguinte, a coisa está feia, o assunto está desandado, o povo está complicado, não tem jeito. Nós vamos mandar fogo aí, vai cair fogo aí onde vocês moram. Só que seu irmão, o seu tio Abraão, ele intercedeu por você, uma pessoa de Deus, orou por você, e por causa disso nós estamos aqui para salvar você e salvar a sua casa e salvar a sua família. É o seguinte, pega a sua família, pega a sua esposa, pega as suas filhas e acompanha o anjo. A história você conhece. Os anjos foram lá, pegaram o Ló, a esposa do Ló, as filhas do Ló e saíram junto. É interessante, só para pensar, tá bom, irmão? Só vou pôr para a gente pensar. Saíram quem? E as filhas. O Ló, a esposa e as filhas.
A palavra era para não olhar para trás. A mulher do Ló, eles estão caminhando. Preste atenção. Verso 35 é o ponto da conversa. A mulher do Ló. Quem quiser salvar a sua vida, a mulher do Ló resolve pensar. Bom, nossa, estamos indo embora. Estou deixando minha chapinha novinha que eu comprei esses dias lá em casa. Estou deixando meu estojo Mary Kay para trás. Estou deixando isso. Estou deixando aquilo. Estou deixando aquilo outro. As migas estão ficando para trás. Ela resolveu olhar para trás. O que aconteceu? Você sabe a história, não sabe? O que ela virou? Aí olhar para as migas. Olha para as migas e vira estátua de sal. Pronto. E assim tem muita gente vivendo a vida nos dias de hoje. A pessoa está querendo o quê? Salvar a vida. Não, eu quero estar em Cristo, mas eu não quero abandonar tudo aquilo que Ele já falou que é para eu deixar para trás. E está cheio de gente assim, com a vida paralisada. A vida simplesmente não anda. A vida da pessoa está travada. Tudo que ela faz dá errado. Ou muita coisa ela até tenta fazer, mas ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela não consegue se desvencilhar, se desligar. Ela não consegue abandonar o que ficou. A palavra, segue a viagem. Vai cair fogo aí onde vocês estão, segue a viagem. Não olha para trás, deixa o que ficou para trás no passado. Mas tem gente que fica no passado. Ficou no passado, virou estátua de sal. Tem até uma musiquinha legal. Virou uma estátua de sal. Pronto. Vai ficar no passado. Quis salvar a própria vida. Irmão, irmã, quem quer seguir a Jesus, vai ter que pensar nisso daí. Vai ter que pensar nesse texto. O texto fala, nega a si mesmo, toma a sua cruz. Não fique preocupado em salvar a própria vida. Porque quem salva a vida da pessoa é Jesus. Então a pessoa, ela quer por si só se salvar, ela quer por si só resolver a própria história dela, e ela não tem condição de salvar a si própria. Falamos disso há poucos dias. Lemos o texto falando do rei, do general, tendo soldados, tendo um povo, o cavalo tendo força, não dá conta de salvar a si mesmo. Falamos disso há poucos dias. Não ouvi? Vai lá, PR Marcão Bombo no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Assiste lá, tem mais de 1000 mensagens. Com certeza uma, pelo menos, Deus vai usar para falar com você. Vai lá, se você não fez isso ainda, vai lá e faz. Mas olhe e pense. A mulher do Ló, vou resolver o meu problema. Vou salvar algumas coisas que ficaram lá na casa. Perdeu. Morreu, virou uma estátua de sal. Aí é sério o assunto. Aí é séria a história. Porque Deus está propondo uma nova vida para todos nós. Deus está propondo aquilo que nós cantamos agora há pouco, algo novo. Deus está propondo algo novo para todos nós. Mas por que às vezes a pessoa não consegue viver o algo novo? Porque ela está olhando fala para quem está pertinho de você, está a fim de virar uma estátua de sal? O que ele disse? Sim ou não? Sim, não, Brown. Se não está a fim de virar estátua de sal, deixa as coisas que para trás ficaram, olha para frente e prossegue, irmão. Não queira ficar salvando, você mesmo resolver a sua vida do seu jeito. Aí segue o texto dizendo assim, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Quem o quê? Perder. Para ganhar, então, a Bíblia ensina que eu tenho que... Aí tem um outro exemplo, um outro personagem. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Muito querido pelo rei, muito querido de todos, porque ele já havia conquistado muitas batalhas, um homem vencedor, um homem que ia à luta, um homem que simplesmente fazia acontecer. Era uma pessoa vencedora.
Só que ele era uma pessoa vencedora, porém a Bíblia ensina que ele era leproso. Então ele venceu, conquistou, cresceu, avançou, mas haviam coisas que somente ele, talvez a família dele, sabiam que precisavam ser resolvidas dentro daquele contexto de vida. Dentro da casa dele tinha uma menina, você conhece a história. Se não conhece, vai lá, segundo livro dos Reis, capítulo 5, leia a história. Tem uma menina que foi levada presa numa das guerras feitas da Síria contra Israel. A menina foi parar para trabalhar escrava na casa do Naamã. A menina viu, a menina sabia da situação do rei, e ela fala, se ele conhecesse o profeta, se ele conhecesse o Deus que atua lá, se ele conhecesse, a história dele seria mudada. Só que nós estamos falando de uma serva, de uma serviçal, de uma menina que trabalhava e fora pega como escrava para estar naquela casa, que está dando uma sugestão para um chefe dos exércitos do rei da Síria. Veja, às vezes a pessoa está dando uma sugestão para nós, a pessoa está dando uma ideia para nós, às vezes a pessoa está dando uma opinião, às vezes alguém está procurando falar conosco de alguma forma assim, muito simples e clara e objetiva, só que nós não estamos humildes o suficiente para ouvir aquela voz. E aí, ao invés de termos uma nova história sendo escrita, a pessoa continua com a vida toda leprosa, com a vida toda cheia de dificuldade, com a vida toda cheia de problema. Eu não escuto ninguém, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. E aí, meu irmão, aí minha irmã, em Cristo não tem essa de eu sou Gabriela. Em Cristo, quem quer ganhar vai ter que aprender a perder. Vou pôr um outro exemplo, mas não vou ficar conversando, porque eu vou ficar dentro desses dois principais exemplos, a mulher do Ló e agora o Naamã. Mas vou pôr um outro exemplo, você anota aí, depois você estuda, melhora esse sermão e prega ele. Gideão ia para a luta. Para Gideão ir para a luta e vencer a luta, ele precisou o quê? Tinha 32 mil soldados, foi com 300. Ganhou soldado ou perdeu soldado? Ganhou a luta ou perdeu a luta? Tá bom, então você entendeu a conversa. Vai ter hora que para nós ganharmos, nós vamos ter que perder. Naamã, vai lá, ele foi. Chegou lá, nós conversamos disso também esses dias, quando eu falei, você vai na padaria, dá R$5, leva 2 pão para casa. Você vai na pizzaria, dá R$50, leva a pizza para casa. Vai no posto de combustível, dá R$50, volta com 3 litros de gasolina para casa. Nós conversamos disso, né? Você está lembrado disso daí? Não estou, pastor, Marcão Bomba e segue lá. Falamos disso. Olha o Naamã, vivendo aquilo que nós conversamos, aquilo que conversamos há poucos dias. Naamã vai na casa do Eliseu, vai na casa do profeta. O profeta sai para falar com ele? Não. O profeta manda o recado, fala para ele que se ele quiser que alguma coisa mude na vida dele, ele vai ter que aprender a baixar a bola, ele vai ter que aprender a se humilhar, ele vai ter que aprender a se rebaixar, ele vai ter que aprender a reconhecer, ele vai ter que aprender a perder se ele quiser ganhar. E ele vai, na prática, isso significa que ele vai precisar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tinha os rios Abana, os rios Farfar, que eram rios limpos, que eram rios melhores, águas limpas, mas a orientação foi mergulha no Rio Jordão, que a água era mais suja, era a época de cheia, onde com a cheia vem tudo quanto é tipo de sujeira, mas é desse jeito que Deus trabalha. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Porque aquele que perder a vida por minha causa, e pelo Evangelho, ele salva a vida. Com outras palavras, Deus estava dizendo para o Naamã assim, Naamã, aprenda a se humilhar. Aliás, tem uma música bem legal, que vez por outra nós cantamos aqui, que é adorador por excelência, né? É de humilhar, de se quebrantar, de permitir que prevaleça na nossa
Aprender com o texto que para nós ganharmos, nós vamos perder em algum momento. Está aqui. Jesus chamou a multidão e os discípulos que estavam acompanhando ele. Quer me seguir? Aí a pergunta eu faço para você agora. Você quer seguir Jesus? Sim ou não? Você quer? Tem certeza? Então, se você quer seguir Jesus, você vai ter que entender a importância de negar a si mesmo. A sua vontade, ela não é a prioridade. E vai ter que aprender a tomar a sua cruz, as suas dificuldades e enfrentar as suas dificuldades. Jesus, ele não negou a cruz. Ele foi até a morte e morte de cruz. Pronto, está feito, está encaminhado o assunto. A questão está desenrolada. Ó. Aí o verso de número 36. O Naamã, ele vai e ele mergulha. Tem que se sujeitar à vontade de Deus. Ele mergulha. No 7º mergulho, ele fica como? Como a pele de uma criança. Pronto, está resolvido. É tudo coisa para a gente pensar. Viemos para cá para ouvir o que Deus tem para nos ensinar, para ouvir o que Deus tem para nos orientar. E às vezes estamos recebendo uma orientação e estamos relutando com aquela orientação. Porque o nosso eu tem que prevalecer, a nossa vontade tem que prevalecer, o nosso nome tem que prevalecer, as nossas ideias têm que prevalecer, a nossa palavra tem que prevalecer. E com isso nós estamos querendo ganhar do nosso jeito, mas na verdade nós estamos perdendo. Ao passo que a outra pessoa, ela está ouvindo, se humilhando, sendo quebrantada, recebendo a palavra, recebendo a instrução, recebendo a direção e muitas vezes até abrindo mão de algo, mas aparentemente ela está perdendo, mas na verdade ela está ganhando. Quem quiser, verso 36, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está aí outro ponto para a gente pensar. Dentro da mesma conversa. Aí tem gente que está procurando ganhar o mundo inteiro. Quer ganhar aqui, quer ganhar ali, quer ganhar acolá, mas está perdendo a própria alma. Tem gente que nessa de não querer perder, está perdendo a salvação. Está perdendo a salvação. Quantas e quantas pessoas que estão vivendo, infelizmente, dentro desse contexto de vida. Porque a pessoa, ela quer ganhar. Ainda hoje, a reflexão das 6h30, o assunto foi sobre o descanso. E na leitura proposta pelo livro no dia de hoje, falou de gente que trabalha de domingo a domingo, de fio a pavio, gente que não tem descanso. Gente que não para o tempo todo. Não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, porque não está confiando que Deus, Ele tem para todos nós aquilo que é necessário. Vou pegar a Bíblia para falar mais simples. O pão de cada dia. Ele tem o pão de cada dia. Então a pessoa, ela tem que fazer, ela tem que trabalhar de fio a pavio, de domingo a domingo e assim por diante. Quantas e quantas pessoas não têm tempo para Deus? Porque ela está muito ocupada. Ela tá tudo bem. Segue muito ocupada. Mas a Bíblia, ela pergunta assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Vai adiantar o quê? Mas eu comprei. Mas eu paguei as contas. Mas eu fiz isso. Mas eu fiz aquilo. Isso. E aí, se Jesus chamar, como que faz? Chamou e a pessoa longe de Jesus. Essa semana, nós tivemos, infelizmente, a passagem da irmã Rosa. Irmã Rosa, mãe da Maiara, 56 anos. Nova, uma pessoa nova. Teve uma dificuldade, foi hospitalizada, no hospital teve complicação, pouco tempo depois veio a falecer, 56 anos. Foi triste de ver por uma série de fatores, mas entre eles estavam lá os pais da Rosa, do lado do corpo, 2 velhinhos já, 2 senhores já, sepultando a filha. A Rosa, ela veio, sempre foi religiosa, através do João, através do André, da família do João, conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, passou pelas águas do batismo e participava conosco de maneira contínua aos domingos. Sempre aos domingos ela estava conosco. Mas ela veio a falecer. Faleceu em Jesus.
a Bíblia diz que aquele que morre em Jesus não morre, mas vive eternamente. Então, ela não morreu, ela está viva e está com Deus a essas horas do dia. Você já deve de ter visto alguém que você ouviu, falou, ou pensou assim: fulano está ruim, fulano dessa vez dessa vez não tem o que fazer. E a pessoa faz 80 anos que você falou isso aí, ela está viva até hoje. Alguém já viu isso daí? Já. Contrapartida tem aquela pessoa assim, nossa, fulano, é um búfalo, é forte igual um touro, saúde de ferro. No dia seguinte, você viu quem morreu? Quem? Fulano. Não acredito. Você já viu isso aí acontecendo, viu? É desse jeito. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, se tem uma coisa que todos nós, e Santa Ceia serve para ajudar a pensar sobre isso. Tem uma coisa que todos nós temos que sempre estar valorizando e reafirmando, é a nossa aliança com Jesus. E a nossa aliança com Jesus, ela pede de nós duas coisas: negar nós mesmos e tomar nossa cruz e seguir a Ele. E entender que para andar com Ele em dado momento, nós vamos perder. Mas nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. E entender que se eu quiser viver por cima de tudo sempre, eu vou acabar perdendo. Verso 38 diz, verso 37. O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração, a geração é adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. E aí eu encaminho o final da nossa conversa. Irmão, irmã, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas cada vez mais estão individualistas. Cada vez mais cada um por si. Cada vez mais cada um quer fazer do seu jeito para sobressair. E no Evangelho é ensinado exatamente o contrário. No Evangelho a matemática é diferente. Você perde para ganhar. No Evangelho, o pouco é multiplicado e alimenta muito e ainda sobra. E quando tem muito, tira o muito para que a pessoa não faça, que é o que aconteceu com o Gideão. Tira o muito e fica só um pouco, para que a pessoa não acredite que ela ganhou porque ela tinha muito. Ela entenda que ela ganhou porque ela estava com Deus, ou Deus estava com ela. E é assim que nós vamos iniciar a nossa semana. Vamos iniciar a nossa semana com esse entendimento. Olha, pastor, de verdade, algumas coisas na minha vida precisam ser reorganizadas, reajustadas. Algumas coisas na minha vida estão sendo aí, eu preciso me achar. Então, guarda essa mensagem no seu coração. Em dado momento, em Cristo, porque Jesus ele falou: se alguém quiser me seguir, se não quiser seguir, está tudo bem. Vai ter aqueles que vão seguir. Mas se alguém quiser seguir, o irmão, a irmã falou que sim, que quer seguir, então aprende a perder para ganhar. E aprende a não querer que a sua vontade prevaleça. Aprenda que a vontade de Deus é que deve de prevalecer sobre todas as nossas vidas, começando do altar até a entrada do templo. Tá bom? Vamos orar? Vamos fechar os olhos, mesmo assentado, reclinar a nossa fronte, levar o nosso pensamento a Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que se cumpra na tua vida a palavra de Deus. Você seja uma pessoa salva. Você seja uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, e peço a tua bênção, e peço a tua graça, e peço a tua unção sobre todos nós, para que todos nós, meu Pai, possamos entender e aplicar essa palavra à nossa vida. Em dado momento, nós estaremos perdendo aparentemente, mas na verdade nós estaremos ganhando, porque nós estaremos observando a tua palavra. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que talvez tenha se sentido humilhado, talvez até tenha sido humilhado. Eu oro para que essa pessoa acredite e entenda, Deus, que quem honra, que quem exalta é o Senhor. E assim se cumpra na nossa vida
a tua palavra, o teu plano, o teu propósito, o teu projeto, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus.